Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo vai ser com o advogado Rafael Gouveia, que vai contar para a gente como é, ou seja, explicar para a gente como funciona algumas medidas da Caixa na prática para a gente entender e também falar um pouquinho de uma decisão recente sobre o seguro habitacional. Rafael, obrigada por ter aceito o nosso convite. Boa tarde, Cristiane. Eu que agradeço poder estar junto aí com vocês. E queria que você falasse um pouquinho, a Caixa recentemente anunciou essas medidas, foram 5 medidas na última semana, mas são medidas que algumas são pontuais e seria bom você explicar melhor para a gente, juridicamente, principalmente quando ela fala uma que você começa a pagar a compra agora e começa a pagar daqui a 6 meses, que ela prorrogou até dezembro, e a outra que quem estiver enfrentando alguma dificuldade neste momento, né, por conta desse ano atípico, vai poder pagar parcial a prestação, ou 50% ou 75% da prestação, e aí com prazo de 3 meses, né, para ficar sem pagar, pagando esse percentual, ou 6 meses, dependendo da escolha. Como é isso na prática, assim, com o seu olhar jurídico? Cristiane, na prática, a Caixa fez uma notícia, né, uma divulgação, uma propaganda muito boa, né? Mas na prática, o consumidor precisa ficar muito atento, porque esse tempo que ele deixar de pagar, ou então esse tempo que ele pagar o valor menor da parcela, esses valores vão ser jogados para o futuro. E aí, no final do contrato, ele vai estar pagando um valor maior do que aquele que ele teve ciência quando ele assinou o contrato. Então, é preciso o consumidor ficar atento a isso, até para a questão de, no final do contrato, precisar negociar o valor dessas parcelas e tudo mais. Não é essa ajuda que a Caixa está dando não é à toa, vamos dizer assim. Ela simplesmente vai pegar esse valor e vai acrescentar no saldo devedor no final do contrato. E aí o consumidor precisa ficar alerta como que vai ser feito esse cálculo. Entendi. Até porque a gente sabe assim, não é um perdão, ela não está perdoando nada, né? E esse valor vai lá para o saldo devedor, consequentemente vai ser recalculado, e isso significa que a prestação, se fosse R$1.000, pode se tornar 1.100 ou 1.200, porque esse valor vai ser diluído ao longo do contrato, não é isso? Porque o prazo vai ser mantido. A taxa de juros e o prazo, se ele assinou em 30 anos, 20 ou 25, se mantém, correto? Exatamente. É isso aí mesmo que você falou. O prazo vai ser mantido. O que vai alterar vão ser os valores, as mensalidades que o consumidor vai pagar. E como a gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar a Caixa, eu acho que ela se adiantou na questão de judicialização desses problemas, porque uma hora ou outra, quem ficou sem dinheiro para pagar durante a pandemia, ou então quem quer rever o contrato de financiamento, uma hora ou outra ia entrar com ação no judiciário. Então, para não precisar correr o risco do que poderia vir a ser decidido no judiciário, eles estão se antecipando para que essas medidas já estejam calculadas e atendidas para as necessidades da própria Caixa, né? E até mesmo assim, poderia ser uma avalanche de ações, porque as pessoas poderiam também deixar de pagar porque perderam emprego, perderam renda. E aí aquelas coisas de retomarem o bem, porque na alienação fiduciária, já de algum tempo, quando você compra um imóvel, não é mais via hipoteca a garantia, e sim a alienação. Se a pessoa não paga, dá direito à instituição financeira retomar o bem mais rapidamente, não é isso, Rafael? Exatamente. E aí, com essas medidas, eles estão evitando honorários que poderiam ser cobrados pelos escritórios, e uma série de coisas que estão junto, vem com as ações judiciais, né, que é o custo de um processo judicial, que é muito alto se você pensar na Caixa no Brasil inteiro. Quantas pessoas estão envolvidas nessa questão do sistema habitacional? Então, eu acho que foi
bem planejado isso pela Caixa. Entendi. E aí também uma outra coisa, quando você compra um imóvel agora nesse momento, a construção civil, bom, enfim, o mercado imobiliário está tentando se recuperar, né? Os resultados têm sido positivos, até não é por conta da pandemia, sim a taxa de juros, que a gente nunca viu uma taxa de juros tão em conta, vamos chamar assim, para o financiamento, ela ainda pode reduzir mais, mas a gente nunca teve uma Selic a 2%, né, ao ano. E com isso, né, os bancos também reduzindo no crédito imobiliário, as pessoas estão saindo do mercado financeiro, voltando a investir em imóvel, que a gente brinca que é no tijolo, mas existe um cuidado também para aqueles que estão em busca do primeiro imóvel, correto? E aí ele vai, de repente, eu costumo dizer assim, um imóvel não é uma compra por impulso, porque você está comprando uma dívida a longo prazo. Então, você tem que estar consciente, com uma boa orientação, né, jurídica também, né, de todos os cuidadinhos daquele contrato. Mas o que eu queria dizer nesse primeiro momento é assim, você escolheu o imóvel e vai chegar na Caixa, se for o agente financeiro que você escolheu. E eu quero a carência, começar a pagar só daqui a 6 meses, é a mesma história que a gente falou agora há pouco. Esse valorzinho aí vai ser jogado ao saldo devedor. Parece repetitivo o que a gente está falando, mas é bom esclarecer, né, Rafael? A importância disso. E quando a gente fala do saldo devedor, é o valor da sua dívida, né? A sua dívida ela vai ser jogada para um futuro. E aí vai ter o acréscimo de inflação, essas coisas todas que a gente sabe quando posterga uma dívida, né? Tudo isso vai acontecer nesse caso desse financiamento, é a mesma coisa. Acaba impactando. Agora, sim, o que a gente está fazendo aqui é alertar, não é que seja ruim a medida da Caixa. Na minha opinião, ela vem para ajudar muita gente, porque quantas pessoas perderam emprego e renda e precisam, né, morar. Principalmente agora que a gente viu que a nossa casa, né, é tudo. Antes a gente trabalhava, ficava o dia inteiro fora, e agora com essa história da pandemia, o home office é o maior tempo que a gente teve que passar, e a gente não sabe ainda o que vem pela frente, é ficar na nossa casa. Então, quem não quer uma casa melhor, com um cômodo maior, ou quem não quer trocar o aluguel pela casa própria, né, para chamar de sua, que é uma coisa do brasileiro. Então, assim, é importante prestar atenção no contrato, principalmente de financiamento. Qualquer contrato, né, óbvio, mas o que você pode fazer? É o que eu falo para todo mundo que me pergunta isso. É aquela velha história que a gente ouve desde que é criancinha, né? Tem que olhar o contrato, tem que ver todas as palavras, todas as linhas, todas as folhas. Se tiver alguma dúvida, pergunta para a pessoa que te apresentou aquele contrato, ou então levam até um advogado esse contrato. É importante, ainda mais numa questão de financiamento desses, nós estamos falando aqui de 20, 30 anos de financiamento. Então, é uma coisa que você precisa ter muita atenção, mesmo sendo um contrato bem extenso. E eu fiquei uma curiosidade para incentivar as pessoas a olharem os contratos. O STJ decidiu recentemente que aconteceu um sinistro com uma casa e esse sinistro não estava previsto no contrato do financiamento, do seguro, que além do financiamento tem também o seguro, né? Esse sinistro que aconteceu, esse fato, não estava previsto no contrato do seguro. E o STJ entendeu que a instituição financeira não precisava restituir a pessoa que comprou aquele imóvel. Então, olha só o perigo. A pessoa não percebeu que algum fato lá poderia causar o dano no imóvel, e isso passou batido, e agora ela vai ficar sem o imóvel e sem o dinheiro. Então, isso é muito preocupante. Então, por isso que eu incentivo as pessoas a sempre terem muito cuidado quando forem cuidar dos contratos, assinar qualquer documento. É muito importante mesmo ficar atento a isso. E aí eu queria aproveitar, assim, nesse caso, existe realmente o seguro no contrato de financiamento habitacional.
que, se não me engano, está ligado também ao imóvel, nesse caso específico que você falou, desculpa, e também a pessoa ao detentor, né, ao mutuário, não é isso? Isso. Nesse caso específico que você disse dessa decisão, o que ele deveria ter olhado ali, assim, para a gente trocando em miúdos do contrato? Por exemplo, qual é a dica? Eu vou lá e vejo o que tem que estar coberto, é isso? Exatamente. O que está coberto ali por esse seguro que você está contratando. Um exemplo, se o seu imóvel for acometido por uma enchente, precisa verificar se no contrato está previsto lá. Enchente, a instituição financeira vai restituir o valor daquele imóvel. Esse é um dos exemplos, então precisa ficar atento a isso. Tá, porque em geral se for algum dano mais a parte estrutural, talvez seja assim no seguro do financiamento habitacional também, né? Mais detalhes sobre isso, dessa parte mais técnica, deve ser isso, acredito eu, não conhecimento tão específico. Mas você chamar atenção para isso é muito importante para a gente redobrar e entender, que sabemos que tem lá o seguro, tanto para o imóvel quanto para o mutuário, ficar atento nesse tipo de cobertura. É isso. Exatamente. Qual outro detalhe que a gente tem que se ligar também na hora de assinar esse contrato? Taxa de juros, prazo de financiamento? É importante verificar se ali no contrato está disposto, as cláusulas contratuais estão de acordo com o que você está combinando com o banco. Taxa de juros, a questão o pagamento do sinal, tudo que você está acertando ali com o banco tem que estar no contrato. Se não estiver, pode dar problema no futuro. A quantidade de parcelas, o período do contrato. Então, precisa ficar bem atento a isso, porque aquilo ali vai ser a regra do jogo dos próximos 30, 35 anos. Entendi. Então ele tem que ficar bem assim, atento, principalmente ao juros, valor de prestação inicial, sistema de amortização, se vai ser o constante que começa com a prestação maior e vai caindo, ou se é a price que começa com a prestação menor e vai subindo. A forma de cálculo do imposto de renda não. A correção monetária que vai incidir naquilo que você está devendo. Então, isso tem muito detalhe. Desculpa, te cortei, pode falar. Não, eu cortei também, mas tem esses detalhes que precisam ser bem esclarecidos e precisa constar lá no contrato, porque imagina só, você fecha um contrato em que o banco acordou com você 8% ao ano, vamos dizer, mas lá no contrato está previsto 9%, 10%, a título de exemplo. Então, quando você for reclamar disso na justiça, vamos dizer, você vai falar, não, mas o atendente do banco me disse que ia ser 8%, mas no contrato está 9%, 10%. Então, o que você vai fazer? Essa pessoa não vai poder reclamar disso. Entendi. Porque realmente ele assinou o que estava ali e não o que a atendente falou, né? No possível Exatamente. Contrato, né? Isso acontece muito. Muito. É preciso ficar bem atento. E às vezes não é malícia da atendente, nem nada. É erro mesmo que acontece. A pessoa atende tantas pessoas no dia fazendo a mesma coisa que às vezes passa batido uma informação dessas. E também tem várias modalidades, né? Então ele acaba também atendente, são vários tipos de linhas de crédito, né? De uma instituição financeira. Então, realmente é preciso ficar atento à sua realidade e ao seu contrato. E uma outra coisa que eu quero falar com você, por exemplo, quando se junta renda para poder comprar um imóvel um pouquinho maior, de um valor maior, ou até mesmo para juntar renda para comprar aquele imóvel tão desejado. Isso é totalmente normal, as instituições aceitam marido e mulher, enfim, um parente, um pai, ou não? Existe uma exigência que só possa ser marido e mulher, enfim? Não, existe a Caixa mesmo já faz esse tipo de negócio, um casal pode chegar e propor esse tipo de financiamento e existe até a participação daquela pessoa naquele financiamento. Por exemplo, eu e a minha mulher,
a gente pode chegar na Caixa Econômica e pedir que ela fique responsável por 60% desse financiamento e eu por 40%. Isso é plenamente possível. E aí, por exemplo, no curso desse contrato, eu faleço no meio desse contrato. Aí o seguro que eu pagava todo mês vai cobrir apenas 40%, que era a minha participação naquele contrato. Sim. Mas isso é plenamente possível. Tá, porque assim, no passado, foi até bom a gente tocar nesse assunto. No passado, o casal, né, enfim, um morria, o imóvel estava quitado. Com o passar do tempo, ficou nessa proporção, se juntou a renda, que na minha opinião é o mais correto. O seguro vai quitando a parte de quem, infelizmente, no meio do curso, né, a gente vai viver para sempre, de repente falece. É isso, né? Uma parte vai ser quitada e a outra vai honrar o percentual que lhe cabe. É isso. Exatamente. É isso aí. Tá, eu vou chamar um intervalo, a gente já volta já com mais orientações sobre o contrato. Até já. Até já.